A Santa Missa, testemunho de Catalina. Mas quem é Catalina Rivas? Catalina Rivas é uma vidente boliviana que tem locuções com Nosso Senhor Jesus Cristo e com a Santíssima Virgem. Recebe os mesmos estigmas de Jesus crucificado. Foi cientificamente examinada por uma equipe médica sob a direção de Dr. Ricardo Castañón, renomado neuropsiquiatra, pertencente ao Grupo Internacional da Paz. Nenhuma anormalidade foi constatada. Dedicatória. A Sua Santidade João Paulo II, primeiro apóstolo da nova evangelização, de cujo exemplo os leigos recebem fé, valor e piedade. Com imensa gratidão e amor a todos os sacerdotes, cordão umbilical de Deus com os homens que transmitem a graça divina através do perdão e da consagração eucarística. Catalina. Prefácio. Todos nós que participamos da Santa Missa, muitos dos quais diariamente, que sentimos imensa alegria por sermos contados entre os fiéis que recebem Jesus na Sagrada Eucaristia, devemos saber que ela é a mais excelente forma de prestarmos a Deus o culto de adoração. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Nenhuma outra oração, nenhuma meditação, nenhum sacrifício, nada é mais agradável ao Pai do que a celebração e a participação do santo sacrifício da missa. Em todas as missas a que assistimos, prestamos ao Criador um culto de adoração, de reparação e de ação de graças. Com o culto de adoração, recebemos, sem a menor dúvida, o domínio soberano do Senhor Deus sobre todas as coisas. Com o culto de reparação, oferecemos a Deus a mais excelente forma de desgravo pelas faltas e pecados cometidos pelos homens diariamente em todo o mundo. Com a ação de graças, agradecemos ao Senhor da maneira mais perfeita todos os dons recebidos, todos os bens com que nos acumula, bondosa e prodigamente cada dia. Daí entendermos o versículo, que retribuirei ao meu Senhor por todo o bem que Ele me faz. Tudo isso acontece porque o santo sacrifício da missa é Jesus Cristo quem se oferece ao Pai, renovando sua paixão de maneira incruenta, quer dizer, sem derramamento de sangue, como ocorreu desde a agonia do horto até a sua crucificação. Leiamos agora as considerações de alguns santos da Igreja sobre a missa ao longo do cristianismo. Fica sabendo, ó cristão, que mais se merece participar devotamente de uma santa missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres ou fazer peregrinações por toda a terra. São Bernardo. Nosso Senhor Jesus Cristo concede-nos na missa tudo o que lhe pedimos, o que seja bom para nós. O que mais vale é que nos dá ainda aquilo que nem cogitamos, mas que nos é muito necessário. Cada missa que assistirmos valer-nos-á no céu maior grau de glória. São Jerônimo. Será confirmado no céu a bênção que do sacerdote recebermos na Santa Missa. Santo Agostinho. O martírio não é nada em comparação à Santa Missa. Pelo martírio, o homem oferece a Deus a sua vida na missa. Porém, Deus dá o seu corpo e o seu sangue em sacrifício para os homens. Se o homem reconhecesse esse mistério, morreria de amor. São Tomás de Aquino. Veja, caros irmãos e irmãs, o grande privilégio que temos de nos associarmos a Jesus, nosso Salvador, durante o sacrifício da missa, que ela não seja para você, daqui para frente, apenas uma obrigação de preceito, um dever a cumprir, como se o fizesse por tradição religiosa. Oswaldo Barbosa, colaborador. Testemunho. Na maravilhosa catequese com a qual o Senhor e a Virgem Maria nos têm instruído em primeiro lugar, ensinando-nos
como rezar o Santo Rosário, a viver com o coração, a meditar e desfrutar dos momentos de encontro com Deus e com nossa Mãe Bendita, o modo de confessar-se bem. Está aí o conhecimento do que ocorre na Santa Missa e a forma de como vivê-la com o coração. Este é o testemunho que devo e quero dar ao mundo inteiro, para a maior glória de Deus e para a salvação de todo aquele que queira abrir seu coração ao Senhor, para que muitas almas consagradas a Deus reavivam o fogo do amor a Cristo. Umas que são donas das mãos que possuem o poder de trazê-lo à terra como o nosso alimento, as outras para que abandonem o costume rotineiro de recebê-lo e revivam a surpresa do encontro cotidiano com o amor. Faço isso com uma finalidade: que meus irmãos e irmãs leigos do mundo inteiro vivam profundamente o maior de todos os milagres, a celebração da Santa Eucaristia. Ato penitencial. Era a vigília do dia da Anunciação e os membros do nosso grupo haviam ido confessar-se. Algumas das senhoras do nosso grupo de oração não conseguiram fazê-lo e deixaram a sua confissão para o dia seguinte, antes da Santa Missa. Quando no dia seguinte cheguei à igreja um pouco atrasada, o senhor arcebispo e os sacerdotes já estavam saindo da sacristia. Disse-me a Virgem Santíssima, com sua voz suave e feminina, que tanto dulcifica a alma: hoje é um dia de aprendizado para você e quero que preste muita atenção, porque o que vai testemunhar hoje, tudo o que vivenciar neste dia, você compartilhará com a humanidade. Fiquei surpresa e sem entender, mas procurei ficar bastante atenta. A primeira coisa que percebi é que havia um coro de lindas vozes cantando à distância e que, em alguns momentos, se aproximavam para se distanciarem. Em seguida, como se fosse um canto do vento, o senhor arcebispo iniciou a Santa Missa e, ao chegar ao ato penitencial, disse à Santíssima Virgem: do fundo do seu coração, peça ao Senhor perdão por todos os seus pecados, por tê-lo ofendido. Assim poderá participar dignamente deste privilégio único que é a Santa Missa. Por um momento pensei: eu estou em estado de graça, confessei-me ontem à noite. Nossa Senhora observou: você acha que desde ontem à noite não cometeu nenhuma falta contra o Senhor? Deixe que eu lhe recorde algumas coisas. Quando ia para a igreja, a menina que trabalha com você aproximou-se para lhe pedir alguma coisa. Como estava atrasada e com pressa, não foi atenciosa com ela, faltou a caridade, cometeu uma falta para com Deus. Durante o caminho, um ônibus quase a apanhou e você, voltando-se para o pobre motorista, externou o seu susto de maneira nada cortês. Ao invés de ir fazendo suas orações como preparação para a Santa Missa, faltou com a caridade e perdeu a paciência. Não acha que ofendeu o Senhor? Chegou em cima da hora, quando a procissão dos celebrantes iam saindo para começar a missa. Vai participar dela sem se preparar? Minha mãe, não é preciso que me digas nada mais. Não me recordes outras coisas, porque então morrerei de remorso e de vergonha, afirmei. Por que chegar na última hora? Vocês devem chegar antes do início da missa para que tenham tempo de fazer uma oração, pedindo a Deus que lhes envie o Espírito Santo, que lhes conceda um espírito de paz, que o afaste do espírito do mundo, que os livre das preocupações, dos problemas e das distrações, a fim de que sejam capazes de viver o momento tão sagrado da Santa Missa. Chegam, porém, no início da celebração e participam como que se comparassem a um evento qualquer, sem nenhuma preparação espiritual. Por quê?
A Santa Missa é um milagre sem igual. Os que dela participam vão viver um momento do maior dom do Altíssimo e vocês não sabem dar-lhe o devido valor. Foi o suficiente. Senti-me tão aborrecida que comecei a pedir perdão a Deus. Não somente pelas faltas desse dia, como todas as vezes que, como muitíssimas pessoas fazem, esperei o término da homilia para entrar na igreja. Pelas vezes que não soube ou me neguei a compreender o que significava estar ali. Pelas vezes que, talvez estando a minha alma cheia de pecados mais sérios, havia me atrevido a participar da Santa Missa. Glória. Era dia de festa e, como de costume, recita-se o Glória. Disse Nossa Senhora: glorifique e bendiga com profundo amor a Santíssima Trindade, reconhecendo-se como sua criatura. Como foi diferente aquele Glória, logo que me vi em um lugar distante, inundado de luz, encontrando-me diante do majestoso trono de Deus. Com quanto amor e inaudito agradecimento fui dizendo: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo. Jesus estava diante de mim, com sua face resplandecente e radiante de inefável ternura e misericórdia. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo. É o Deus do amor formoso, aquele que nesse instante fazia vibrar todo o meu ser. Supliquei: Senhor, liberta-me de todo espírito mau, meu coração me te pertence. Senhor meu, envia-me a tua paz, para que eu possa tirar o melhor proveito dessa Eucaristia e que a minha vida produza os melhores frutos. Espírito Santo de Deus, transforma-me, atua em mim, guia-me. Ó Deus, dá-me os dons que necessito para servir-te melhor. Chegou o momento da liturgia da palavra. Nossa Senhora me fez repetir: Senhor, hoje eu quero escutar tua palavra, a fim de que ela produza frutos abundantes, que teu Espírito Santo limpe o terreno do meu coração, para que tua palavra cresça e desenvolva em mim. Purifica o meu coração, a fim de que ele fique inteiramente disponível. Quero que esteja atenta às leituras e a toda homilia do sacerdote. Lembre-se de que a Bíblia afirma que a palavra de Deus não volta sem haver dado fruto. Se você ficar atenta, algo de tudo o que escutar vai ficar em você. Procure recordar durante todo o dia as palavras que deixaram marca em você. Às vezes serão 2 frases, outras 3, logo será toda a leitura do Evangelho. Talvez possa ser uma única palavra que vai alegrar o fim do seu dia. Tudo ficará inserido em você, porque essa é a forma de transformar a vida, fazendo com que a palavra de Deus e você sejam uma coisa só. Agora diga ao Senhor que está aqui para escutar. Hoje Ele quer dizer ao seu coração. Novamente agradeci a Deus por ter me dado a oportunidade de escutar a sua palavra e pedir perdão por ter tido o coração fechado durante muitos anos. Perdão também por ter ensinado aos meus filhos que deveriam ir à missa aos domingos, porque era um mandamento da igreja. Que fossem, sim, para receber as bênçãos do céu. Não lhes ensinei que deveriam ir à igreja por amor ao Senhor. Eu havia assistido a tantas missas para cumprir unicamente um dever cristão. Achava que dessa maneira estaria garantindo a minha salvação. Vivê-la, porém,
no dia a dia, nem sonhar. Em prestar atenção às leituras do sacerdote, muito menos. Quanto remorso senti por ter perdido tanto tempo devido à minha ignorância. Quanta indiferença durante a celebração das missas a que assistia. Ia por se tratar de casamentos, missas do 7º dia ou por conveniências sociais. Nada sabia sobre a nossa igreja e sobre os sacramentos. Quanto tempo desperdiçado em buscar com exclusividade sabedoria e conhecimento das coisas do mundo, as quais, de um momento para o outro, podem desaparecer sem deixar vestígios. Será que todas essas experiências podem acrescentar 1 minuto à vida de cada um? Entretanto, pouco ou nada sabemos daquilo que pode ser, já aqui na terra, um antigozo do céu e a conquista da vida eterna. Quantos de nós se julgam muito sábios e querem passar por homens e mulheres cultos? Ofertório. Um momento depois, chegou o ofertório e a Santíssima Virgem disse: reze assim: Senhor, ofereço-te tudo o que sou e o que tenho e o que posso. Tudo coloco em tuas mãos. Constrói tu, Senhor, com esse pouco que sou. Pelos méritos de seu Filho, transforma-me, Deus Altíssimo. Peço pela minha família, pelos meus benfeitores, por cada membro do nosso apostolado, por todas as pessoas que me são contrárias, por aqueles que se recomendaram às minhas pobres orações. Ensina-me a caminhar com um coração humilde, para que a caminhada dos outros seja menos dolorosa. Assim rezavam os santos, assim quero que façam. Dessa maneira, Jesus pede que tenhamos um coração humilde, a fim de que os outros não sintam a sua rudeza, mas que os aliviemos com a nossa pequenez. Anos depois, vi um livrinho de orações do santo de quem gosto muito, José Maria Escrivá, e pude encontrar lá uma oração parecida à que a Virgem Santíssima me ensinava. Talvez esse santo, por quem tenho devoção, agradasse a Nossa Senhora com aquelas orações. Logo começaram a ficar de pé umas figuras que eu não tinha notado antes. Era como se do lado de cada pessoa que estava na catedral saísse outra pessoa. Todos ficaram rodeados de personagens jovens e formosos. Vestiam túnicas muito alvas. Em seguida, foram saindo para o corredor central, encaminhando-se para o altar. Disse-me Nossa Mãe: olhe, são os anjos da guarda de cada uma das pessoas que aqui estão. É o momento em que seu anjo da guarda leva suas oferendas e pedidos diante do altar do Senhor. Naquele momento, achava-me completamente embaraçada. Esses seres tinham um semblante radiante, formosíssimo, inimaginável. Seus rostos tinham traços delicados, de rara beleza, entretanto, a constituição de seu corpo, suas mãos e sua estatura eram viris. Os pés descalços não pisavam o chão, deslizavam apenas. De alguns deles saía como uma fonte de ouro com algo que despachava uma forte luz branca dourada. Disse-me então a Santíssima Virgem: são os anjos da guarda das pessoas que estão oferecendo esta Santa Missa por várias intenções. Elas têm consciência do que significa esta celebração e por isso oferecem sempre alguma coisa ao Senhor. Façam ofertas nesse momento. Ofereçam suas dificuldades, suas dores, suas ilusões, suas tristezas, suas alegrias, seus pedidos. Lembre-se de que a Santa Missa tem um valor infinito, portanto, sejam generosos ao oferecer e perseverantes ao pedir. Atrás dos primeiros anjos vinham outros que não tinham nada nas mãos, estavam vazias. Disse Nossa Senhora:
São os anjos das pessoas que, embora presentes, nunca oferecem nada, não têm interesse em vivenciar os momentos litúrgicos da missa, nada têm a oferecer ao Senhor. Em último lugar, vinham outros anjos, seguiam meio tristonhos, com as mãos juntas em oração, mas cabisbaixos. Continuou Nossa Senhora. São os anjos da guarda das pessoas que vieram forçadas, mas para cumprir um dever social, sem nenhum desejo de participar da missa. Os anjos são tristes porque não têm o que levar diante do altar, a não ser suas próprias orações. Não entristeçam seu anjo da guarda. Peçam muito, peçam pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo, por seus familiares, seus vizinhos e por quem se recomendou às suas orações. Peçam muito por vocês e também pelos outros. Lembre-se de que o oferecimento de que mais agrada ao Senhor é quando se oferecem a si mesmo em sacrifício, para que Jesus, ao descer sobre o altar, os transforme pelos seus próprios merecimentos. Que podem vocês oferecer ao Pai por conta própria? Nada e o pecado. Entretanto, ao se oferecerem unidos aos merecimentos de Jesus, suas ofertas são muito agradáveis ao Pai. Nada poderia ser comparado àquela esplendorosa e espetacular procissão a que eu assistia, todas aquelas criaturas celestiais fazendo uma profunda reverência diante do altar, umas deixando suas oferendas no piso, outras prostrando-se de joelho, com a fronte quase no chão, faziam sua reverência e desapareciam a seguir. Santo, Santo, Santo. Chegou o momento final do prefácio, quando a Assembleia disse: Santo, 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 tudo que estava atrás dos celebrantes desapareceu de repente. Do lado esquerdo do arcebispo, por trás, em forma diagonal, aparece uma multidão de anjos pequenos e grandes, com asas imensas e asas menores, anjos sem asas, todos porém vestidos com túnicas brancas, iguais às dos sacerdotes e coroinhas. Todos se ajoelharam de mãos postas, inclinando a cabeça, rezavam com respeitosa veneração. Escuta-se uma música lindíssima, como se fossem muitos cores de diferentes vozes. Em uníssono proclamavam com os fiéis: Santo, Santo, Santo. A consagração. Chegara o momento da consagração, o momento mais estupendo do milagre. Do lado direito do arcebispo, por trás, também em forma diagonal, uma multidão de pessoas ia vestida com a mesma túnica em um tom pastel, rosa, verde, celeste, lilás, amarelo, enfim, túnicas de cores suavíssimas e bem diferentes umas das outras. Seus rostos resplandecentes denotavam plena felicidade, pareciam ter a mesma idade. Podia-se imaginar, não sei dizer porquê, que havia gente de idades diferentes. Todas, porém, demonstravam o mesmo semblante, sem rugas, joviais. Todas essas pessoas se ajoelharam quando a Trindade foi aclamada. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Disse Nossa Senhora: são todos os santos e bem-aventurados no céu, e entre eles estão também as almas de seus familiares que gozam da visão beatífica. Então, vi a Santíssima Virgem ali, justamente à direita do arcebispo, um passo atrás do celebrante. Estava um pouco acima do solo, ajoelhada sobre tecidos muito finos, transparentes e brilhantes, como água cristalina, com as mãos postas, olhando atenta e respeitosamente para o celebrante. Falava-me daquele lugar, silenciosamente, direto ao meu coração, sem me olhar. Você vê que eu me encontro um pouco atrás dos celebrantes, não é verdade?
É assim que deve ser. Apesar de todo o amor que meu filho demonstra para comigo, não me foi dada a dignidade de poder fazê-lo às minhas mãos todos os dias como fazem os sacerdotes. Por isso, sinto um profundo respeito pelo celebrante e pelo extraordinário milagre que Deus opera por meio dele. Isso é tão real que me sinto na obrigação de ajoelhar-me neste momento, como faço agora. Meu Deus, quanta dignidade, quanta graça derrama o Senhor sobre as almas sacerdotais. Entretanto, nem nós, nem muitos deles nos apercebemos disso. Na frente do altar começaram a sair pessoas com sombras de cor acinzentada. Levantavam as mãos para o altar e disse a Virgem Santíssima: são as benditas almas do purgatório que estão à espera de suas orações para se libertarem. Não deixem de rezar por elas. Pedem por vocês, mas não podem pedir por si mesmas. Vocês devem pedir por elas, a fim de que saiam de lá e possam viver e gozar eternamente da bem-aventurança eterna junto de Deus. Observe que eu permaneço aqui o tempo todo. As pessoas fazem peregrinações e buscam os lugares das minhas aparições. Não há mal que sejam assim, pois nesses lugares recebem muitas graças. No entanto, em nenhuma aparição, em nenhuma parte permaneço mais tempo presente do que durante a Santa Missa. Junto ao altar, onde se celebra a Eucaristia, sempre me encontrarão. Onde se encontra o sacrário, ali estou com os meus anjos, porque eu sempre fico onde está Jesus. Contemplar o suavíssimo semblante de nossa Mãe no momento do santo, resplandecente como os demais, com as mãos postas à espera daquele milagre que se repete constantemente, era como se eu estivesse no céu. Como imaginar que existem pessoas que neste sublime momento se encontram distraídas ou conversando? Digo com tristeza, há homens, mais do que mulheres, que a tudo assistem com indiferença, de pé, de igual para igual, como se estivessem no mesmo nível de Jesus, disse a Santíssima Virgem. Diga a todos que nenhum homem é mais homem do que quando dobra os joelhos diante de Deus. O arcebispo pronunciou solenemente as palavras da consagração. De repente, o celebrante, uma pessoa de estatura normal, começou a crescer, a tornar-se cercado de luz, uma luz sobrenatural branco-dourada que o envolvia e se fazia esplendorosa em volta de seu rosto, de modo que eu não podia ver os seus traços. Enquanto levantava a hóstia, vi que de suas mãos saía abundante luz. Era Jesus, era ele, envolvendo amorosamente as mãos do arcebispo. Nesse momento a Eucaristia começou a crescer, a ficar grande, até transformar-se num rosto resplandecente. Vi Jesus olhando para os fiéis. Instintivamente eu quis inclinar a cabeça. Disse, porém, Nossa Senhora: não abaixe o olhar, levante os olhos, contemple-o. Cruze seu olhar com o dele e repita a oração que ensinei em Fátima. Senhor, eu creio, espero, adoro-te e amo-te. Peço-te perdão por aqueles que não creem, não esperam, não te adoram e não te amam. Perdão e misericórdia. Diga-lhe agora o quanto você o ama. Renda sua homenagem ao Rei dos Reis. Parecia que, daquela grande hóstia, ele só olhava para mim. Percebi, entretanto, a todos os presentes o Senhor olhava da mesma forma com profundo amor.
Nesse momento abaixei a cabeça até encostá-la no chão, como fazia todos os anjos e bem-aventurados do céu. Por um segundo, vi que Jesus envolvia totalmente o corpo do celebrante e, ao mesmo tempo, encontrava-se na sagrada hóstia. Ao abaixá-la, a hóstia voltou à sua estatura normal. Corriam lágrimas de emoção pelo meu rosto e não podia conter o meu assombro. A seguir, o celebrante disse as palavras solenes sobre o cálice do vinho. Ao tempo em que dizia essas palavras, vi relâmpagos no céu e no horizonte. Não se via nem o teto, nem as paredes da igreja. Tudo era escuro, como se estivéssemos a céu aberto. Eram somente os raios a cortarem a escuridão. De repente, suspenso no ar, da cabeça à cintura, vi Jesus crucificado. Pregadas no travessão da cruz, viam-se suas mãos grandes e fortes. No meio dessa cena, saiu uma luzinha que se transformou numa pequena pomba. Deu uma volta rápida por toda a igreja e foi pousar no ombro esquerdo do arcebispo, que outro não era senão o próprio Jesus. Não havia como duvidar quem era, pois eu via nitidamente seus cabelos e suas chagas. O corpo era grande, mas não se podia ver o rosto, pois estava inclinado. Jesus Cristo estava com o rosto caído sobre o lado direito do ombro. Podia contemplar o rosto e os braços distendidos e cruelmente flagelados. Do lado direito do peito havia uma chaga de onde jorravam com forte brilho lufadas de sangue, sangue para a esquerda e água para a direita, movendo-se para a esquerda e para a direita. Projetavam-se sobre os fiéis feixes de luz. Fiquei admirada de ver a quantidade de sangue que fluía para o cálice, a ponto de imaginar que transbordaria e cairia na toalha do altar, mas nenhuma gota extravasou. Disse a Virgem Maria nesse momento: esse é o amor de todos os milagres, que se repete a cada instante, pois para o Senhor o tempo e o espaço não existem. No momento da consagração, toda a Assembleia é transportada para o Calvário no instante da crucificação de Cristo. Como imaginar isso? Sem que pudéssemos saber como, estávamos todos lá, vendo Jesus crucificado. Clamava ao Pai por nós, pedindo-lhe perdão, não só pelos que o estão matando, mas por toda a espécie de pecado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois dessa visão, pouco importa o que pensem de mim. Peço que todos dobrem seus joelhos, que vivenciem com todo o coração e com toda a devoção possível esse dom maravilhoso que Deus nos concede durante a consagração. O perdão e a paz. Quando íamos rezar o Pai Nosso, o Senhor falou pela primeira vez durante toda a celebração: preste atenção. Quero, neste momento, que reze com a maior devoção possível. Lembre-se da pessoa ou pessoas que lhe tenham causado maior prejuízo durante sua vida. Abrace-as junto ao seu peito e lhes diga de todo o coração: em nome de Jesus, eu lhes perdoo e desejo a paz. Em nome de Jesus, peço-lhe perdão e paz para mim. Se a pessoa merecer a paz, vai recebê-la e lhe fará muito bem. Se ela não for capaz de se abrir à paz, ela voltará ao seu coração. Mas não quero que receba e dê a paz a outras pessoas quando você não se sentir em paz de perdoar e possuir essa paz primeiramente em seu coração. Cuidado com o que fazem, prosseguiu o Senhor.
Vocês costumam dizer no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se vocês perdoam, mas não esquecem, como dizem alguns, estão condicionando o perdão de Deus, quer dizer, serão perdoados na medida em que perdoarem os outros, esquecendo-se ou não das ofensas. Não sei como explicar minha dor ao compreender a que ponto podemos ferir o Senhor e quando somos dignos de dó por tantas raivas, maus sentimentos e atitudes condenáveis, oriundos dos nossos complexos e sensibilidade exagerados. Para alcançar a paz que vem do Senhor, perdoei sinceramente a todos os que de alguma forma me magoaram. O celebrante continuou: concedei-nos a paz e a unidade. Em seguida, a paz do Senhor esteja com todos. De repente vi, no abraço da paz de alguns fiéis, não de todos, que se colocavam no meio deles uma luz intensa. Percebi que era Jesus e senti uma forte emoção ao abraçar a pessoa que se encontrava ao meu lado. Era verdadeiramente o abraço do Senhor nessa luz. Era Ele quem me abraçava para me transmitir sua paz, porque naquele instante eu havia perdoado e tirado do meu coração todas as mágoas que tinha contra algumas pessoas. É isso mesmo que Jesus quer, compartilhar conosco sua alegria, abraçando-nos e nos desejando-nos a paz. Comunhão. Chegou o momento da comunhão dos celebrantes. Vi que todos os sacerdotes estavam juntos com o arcebispo. Enquanto ele comungava, disse-me a Mãe de Deus: esse é o momento de rezar pelo celebrante e pelos sacerdotes que o acompanham. Repita comigo: Senhor, abençoa-os, purifica-os, ajuda-os, ama-os, cuida deles, sustenta-os com teu amor. Lembre-se de todos os sacerdotes do mundo, rezem por todas as almas consagradas. Queridos irmãos, esse é o momento em que devemos pedir pelos representantes da Igreja. Muitas vezes os leigos exigem muito dos sacerdotes, mas não rezam por eles. Não entendem que são seres humanos, não são capazes de compreender e avaliar a solidão que muitas vezes os cerca. Devemos entender que os sacerdotes são pessoas como nós e que necessitam de compreensão, cuidados, afeto e atenção da nossa parte, porque dão suas vidas por cada um de nós, como fez Jesus. Além do mais, estão consagrados a Ele. O Senhor quer que as pessoas do rebanho, escolhido por Deus, rezem e ajudem o pastor a santificar-se. Um dia, quando estivermos na santidade, compreenderemos as maravilhas que o Senhor fez ao nos dar os sacerdotes que contribuem para a salvação de nossas almas. Os fiéis começaram a sair de seus bancos para comungar. Havia chegado o grande momento da comunhão. O Senhor me disse: fique atenta agora, quero que veja uma coisa. Instintivamente, levantei os olhos em direção à pessoa que ia receber a comunhão na língua pelas mãos do sacerdote. Devo esclarecer que esta pessoa era uma das senhoras do nosso grupo, a qual não haviam conseguido confessar-se na noite anterior, mas que o fez nessa manhã, antes da Santa Missa. Quando o sacerdote colocou a Sagrada Eucaristia na sua boca, aquela luz dourada branca atravessou essa pessoa, como se fosse um flash de luz. Primeiro por trás, depois foi margeando as costas, os ombros e a cabeça, disse o Senhor. Agrada-me muito abraçar uma alma que me recebe com um coração limpo. O tom de sua voz manifestava a alegria de Jesus. Atônita, fiquei observando essa amiga voltar para o banco, rodeada de luz, abraçada por Jesus.
fiquei pensando no privilégio maravilhoso que perdemos tantas vezes por receber Jesus com uma alma, quem sabe, manchada de pequenos ou grandes pecados. Na verdade, a comunhão poderia ser sempre um grande momento de luz, de grande festa. Dizemos muitas vezes que não é sempre que tem sacerdotes para confissão. O problema não está em confessar-se a cada instante. O problema consiste na facilidade com que caímos em tentação. Por outro lado, assim como as mulheres buscam necessariamente um salão de beleza ou os homens um barbeiro quando há uma festa, assim também devemos procurar um sacerdote para limpar a nossa alma quando estiver manchada. Quantas vezes, sem nenhum constrangimento, nos aproximamos de Jesus e temos a coragem de recebê-lo com pecado no coração. Quando me dirigia para receber a comunhão, Jesus me declarou: a última ceia foi o momento de maior intimidade com os meus. Num clima de muito amor, criei o que, diante dos olhos humanos, poderia ser considerado a maior loucura. Fiz-me prisioneiro por amor, instituí a Eucaristia. Quis permanecer com vocês até a consumação dos séculos. Meu amor não podia suportar que ficassem órfãos aqueles a quem eu amava mais que a minha própria vida. Recebi aquela hóstia que tinha um gosto diferente. Era um misto de sangue e incenso que me tomou inteira. Sentia tanta emoção que as lágrimas corriam sem que eu pudesse conter. Quando voltei ao meu banco e me ajoelhei, disse-me o Senhor: escute. E em um momento comecei a escutar dentro de mim as orações de uma senhora que estava sentada diante de mim e que acabava de comungar. O que ela dizia sem abrir a boca era mais ou menos o seguinte: Senhor, lembra-te de que estamos no final do mês e que não tenho dinheiro para pagar o aluguel, a prestação do carro, o colégio das crianças. Tens de fazer algo para me ajudar, por favor. Faz com que meu marido deixe de beber. Não posso mais suportar suas bebedeiras. Meu filho mais novo vai perder novamente o ano se não ajudares. Ele tem exame essa semana. E não te esqueças da vizinha que precisa mudar de casa, porque já não suporto mais. Logo que o senhor arcebispo disse: oremos. Obviamente toda a assembleia se pôs de pé para a oração final. Jesus disse com voz triste: percebeu? Aquela mulher nenhuma só vez disse que me amava. Nenhuma só vez agradeceu o dom que lhe concedi de fazer a minha divindade unir-se à sua pobre humanidade. Nenhuma só vez disse: obrigado, Senhor. Foi uma ladainha de pedidos. Assim acontece com a maioria dos que me recebem. Fui morto por amor e estou ressuscitado. Por amor espero cada um de vocês e por amor permaneço com vocês. Mas vocês não percebem que necessito desse amor. Lembre-se sempre que eu sou o mendigo do amor, nesta hora tão sagrada para a alma. Será que nos damos conta de que Ele, o amor, está pedindo o nosso amor e nós o recusamos? Quantos deixam de ir a esse encontro com o amor dos amores, o único que se dá em oblação permanente? Após a comunhão, quando o celebrante ia transmitir a bênção final, a Santíssima Virgem disse: veja, muitas pessoas costumam fazer um gesto qualquer em vez do sinal da cruz. Saibam todos que a bênção final, feita pelo sacerdote, pode ser a última de sua vida. Ninguém sabe se vai morrer quando deixar a igreja ou se terá a oportunidade de que outro sacerdote lhe dê nova bênção. Essas mãos consagradas estão dando a vocês a bênção em nome da Santíssima Trindade, portanto, façam um sinal da cruz com respeito e como se fosse o último de sua vida. Quantas bênçãos se perdem por não entendermos o valor da Santa Missa ou
por não participarmos dela diariamente? Porque não fazemos um pequeno esforço para levantar-nos meia hora antes de ir à Santa Missa para receber todas as bênçãos que o Senhor nos quer conceder? Sei que nem todos, por causa das obrigações, podem fazê-lo diariamente. Entretanto, poderiam participar 2 ou 3 vezes por semana. Sei também que muitos católicos não vão à missa de preceito sobre o pretexto de que têm um filho pequeno, ou 2 ou 10, que os impedem de cumprir seu dever dominical. Como se arranjam então quando têm outros tipos de compromisso importante? Para cumprir sua obrigação cristã, deveriam levar os seus filhos consigo à igreja ou se revezarem, indo numa hora e o esposo na outra hora a esposa. Temos tempo para o estudo, para o trabalho, para ir à diversão, para o descanso, mas não temos tempo de ir à Santa Missa, pelo menos aos domingos. Jesus pediu-me que ficasse com ele uns minutos a mais depois de terminada a missa. Disse: não saiam apressadamente quando a missa termina. Fiquem uns momentos em minha companhia, desfrutem dela e me deixem desfrutar da companhia de vocês. Tinha ouvido de alguém, quando pequena, que o Senhor permanecia em nós uns 5 ou 10 minutos após a comunhão. Perguntei a Jesus: Senhor, quanto tempo ficas conosco verdadeiramente após a comunhão? Suponho que o Senhor deva ter rido da minha pergunta ingênua, porque observou: todo o tempo que você quiser estar comigo. Se você fala comigo durante o dia, dirigindo-me algumas palavras durante seus afazeres, eu a escutarei. Estou sempre com vocês, não os deixo nunca. São vocês que me abandonam, saem da igreja e acabou nosso relacionamento. Já fizeram sua obrigação. Não pensam que eu gostaria de participar de suas atividades e interesses em cada instante durante o dia. Em suas casas, vocês têm um lugar para tudo e um ambiente para cada coisa. Um para dormir, o outro para cozinhar, o outro para comer, etc. Qual é o lugar reservado para mim? Seria um local onde houvesse uma imagem empoeirada? Ou seria um lugar em que a família se reunisse pelo menos durante 5 minutos para me agradecer pelo dia vivido, pelo dom da vida, pela solução de um problema, para a solicitação de bênçãos, proteção e saúde? Para tudo há um lugar, menos para mim. Os homens programam seu dia, sua semana, seu semestre, suas férias, sabem quando descansar, quando ir ao cinema ou uma festa, visitar a avó ou os netos, os filhos, os amigos, ir às suas diversões. Entretanto, quantas vezes as famílias dizem, ao menos uma vez por mês: vamos hoje visitar Jesus no Santíssimo Sacramento? E a família toda vem sentar-se em frente ao sacrário e conversar comigo, contando como tem passado ultimamente, relatando-me seus problemas, suas dificuldades, pedir ajuda, fazer-me participar de suas coisas. Quantas vezes? Eu sei tudo, até leio o mais íntimo de seus corações e de suas mentes, mas gosto de que vocês me contem suas coisas, que me façam uma pessoa participante da família, como um amigo íntimo. Quantas graças o homem perde por não me dar um lugar em sua vida. Uma palavra final. Enquanto permaneci com Jesus naquele dia e em muitos outros, Ele foi me passando muitos ensinamentos. Hoje quero dividi-los com vocês nesta tarefa que me foi confiada. Eis o que Ele me disse. Quis redimir as minhas criaturas. Os instantes em que lhes abri a porta do céu, eu o fiz com muito sofrimento. Lembre-se de que nenhuma mãe jamais alimentou seu filho com a própria carne. Eu, porém, cheguei a esse amor extremo, a fim de transmitir a todos os meus seguidores a minha vida e os meus merecimentos. A Santa Missa sou eu mesmo, renovando o meu sacrifício, a minha paixão e morte de cruz, sem os merecimentos da minha vida e da minha morte, que resta para ser apresentado pelos sacerdotes, senão a miséria e o pecado?
vocês deveriam superar em virtude até os próprios anjos e arcanjos, porque eles não têm a felicidade de receber-me como alimento, mas vocês sim. Eles bebem apenas uma gota do manancial, mas vocês, ao me receberem na Eucaristia, têm todo um oceano para beber. A outra coisa da qual o Senhor me falou foi com certa tristeza. Foi das pessoas que fazem do seu encontro com Ele uma rotina. Daquelas que perderam a alegria de cada encontro com o Senhor. O hábito torna certas pessoas tão tíbias que não encontram nada de novo para dizer a Jesus depois da comunhão. Muitas almas consagradas perdem o entusiasmo de se enamorarem de Jesus e fazem de sua vocação uma profissão como outra qualquer. Nada além do seu estrito dever, daquilo que é obrigado, daquilo que é exigido, porém, sem sentimento nenhum afeto rotinamente. O Senhor me falou dos frutos que cada comunhão produz em nós. O que acontece é que há pessoas que recebem o Senhor todos os dias, mas não mudam de vida. Têm muitas horas de oração, fazem muitas obras boas, mas sua maneira de ser não se transforma. Uma vida que não se aperfeiçoa não pode dar frutos verdadeiros para o Senhor. As graças que a Eucaristia transmitem devem dar frutos de conversão a nós e frutos de caridade aos outros. Nós, leigos, temos um papel importante na nossa igreja. Não podemos enterrar os talentos que o Senhor confiou a todos os que fomos batizados. Anunciar a boa nova. Tudo o que aprendemos e retemos em nosso coração e em nossa mente não é só para nós. Enquanto nossos irmãos morrem à míngua, devemos repartir com eles os bens que nos foram dados de forma bastante generosa. Não podemos ficar indiferentes olhando nossa igreja desmoronar. Não podemos ficar acomodados em nossas paróquias, em nossas casas, absorvendo gulosamente tudo que o Senhor nos confere, sua palavra, as homilias dos sacerdotes, as peregrinações, as misericórdias de Deus no sacramento da confissão, a união maravilhosa com Jesus na Eucaristia. Em outras palavras, recebemos tanto e não temos coragem de sair do nosso comodismo, do nosso egoísmo, para visitar os presos, os reformatórios, os asilos, procurar os mais necessitados e levar-lhes uma palavra amiga, uma ajuda. Aos desesperançados, discutir-lhes novo ânimo, dizendo que pertence a uma igreja que necessita também deles. Aos sofredores, lembrar-lhes que o sofrimento, se bem oferecido, redime os outros e lhes garante a vida eterna. Não somos capazes de ir ao encontro dos enfermos terminais para rezar com eles a coroa da Divina Misericórdia. Ajudá-los com as nossas preces no momento de luta entre o bem e o mal, a fim de livrá-los das armadilhas e tentações do demônio. Todo moribundo tem medo. É preciso pegar sua mão e falar do amor de Deus e da maravilha que o espera no céu junto a Jesus e Maria, onde vai encontrar-se com os conhecidos que partiram. Que grande conforto podemos passar-lhes! O tempo que estamos vivendo não permite adiamentos. Temos de ser a mão longa dos nossos sacerdotes para irmos aonde eles não conseguem chegar. Mas, para isto surtir efeito, devemos receber Jesus sempre, viver com Ele e alimentarmos dele. Temos medo de comprometermos um pouco mais quando o Senhor diz: busque primeiro o reino de Deus e o resto lhe será acrescentado. Sim, buscar o reino de Deus por todos os meios do nosso alcance. Abrir as mãos para receber tudo em acréscimo, porque Jesus é o patrão que melhor paga, o único que está sempre atento às nossas menores necessidades. Irmão e irmã, obrigada por permitir que eu cumprisse a missão que me foi dada, fazer chegar a você essas páginas. A próxima vez que assistir à Santa Missa, viva! Sei que o Senhor cumprirá a promessa
de que nunca mais sua missa voltará a ser como antes. Sempre que o receber, ame-o com todo o seu coração. Experimente a doçura de sentir-se repousando dentro do seu lado aberto, aberto para você. Ele que deixou sua igreja e mãe com a finalidade de abrir-lhe as portas da casa do Pai. Este testemunho foi dado para que o Senhor pudesse manifestar a todos quão grande é o seu amor misericordioso. Faça todo o possível para corresponder a Jesus com o seu amor, ainda que pequeno. Que Deus o bendiga nessa Páscoa de ressurreição. Sua irmã em Jesus Cristo, vivo, Catalina, missionária leiga do coração eucarístico de Jesus.